民が一つとなって主を賛美するということは本当にとても良いことです。É algo muito bom quando o povo se une e louva ao Senhor. 神の臨在がそこに表されていきます。Aí a presença de Deus se manifesta. 神様ご自身がそこに現れてくださるんです。O próprio Deus, ele aparece aí. そして神様はその中でいろんなことを働かれ始めます。 E Deus, ele começa a agir em várias áreas. 神様は今からいろんなことを働いていきます。 Deus, ele vai começar a agir em várias áreas. 聖霊様は今とどまることなく止まることなく今働き続けていきます。 O Espírito Santo, ele não para, ele continua trabalhando. 聖霊様今あなたが心を開いて、そしてあなたが聞くことによって聞く耳を持つことによって聖霊様今あなたに働きかけます。 Se você abrir os seus ouvidos e ter ouvidos para ouvir, o Espírito Santo vai agir em você. 聖霊様はあなたに対して大切な言葉を持っておられます。 O Espírito Santo, ele tem uma palavra muito importante para você. 受け取りたいですか？ Você quer receber isso? 受け取りたいですか？ Você quer receber? 隣の人に聞いてください。聖霊 Pergunte para 様 a pessoa の do seu lado. 与える言葉受け取りたいですか？ Você quer receber a palavra do Espírito Santo? どうですか？受け取りたそうですか？ A pessoa está querendo? 受け取りたくまだなさそうだったらちょっと揺らして、 Se a pessoa não estiver parecendo que está querendo, dá uma chacoalhada nela. ね、起こしてください。 E acorda ela, 一緒に受 sacude. け取ろうって。 Vamos receber 一 juntos. 緒に受け取ろうって。 Vamos receber 一 juntos. 緒に受け取ろうっ Vamos て。 receber juntos. 聖書の中で使徒の働き一章の8節に、 Em Atos, capítulo 1, 違う 8. 違う間違えた。2章に Em capítulo 2, 2章に民は共に祈り集まっていたと書いてあります。 fala que o povo uniu e estava orando 人 juntos. 々は集まってたの。 Eles estavam unidos そ juntos. して彼らは祈ってたの。神様来てください、神様来てください、神様来てくださいと。 Eles estavam orando, pedindo para Deus: vem, Senhor, そ vem, の時 Senhor. 突然天から炎が降りてきたの。 E de repente desceu do céu. 下のような炎がその場所を覆い尽くした。 E esse fogo, ele cobriu esse lugar. そして一人一人それぞれが知らない言葉で話し始めたんで E す。 cada começaram a falar em línguas estranhas. 一人一人が聖霊で満ちたんです。 Cada começaram a ser 聖 cheios do 霊 Espírito に対して Santo. 完全にコントロールされ始めたの。 Começaram a ser controlados 聖 pelo 霊に Espírito 満たされて Santo. 彼らは今までできなかったようなこと、恥ずかしいと思えたようなことでも大胆に語り始めたの。 E através disso, o que eles achavam que tinha medo ou tinha vergonha, eles conseguiram ultrapassar isso. エルサレムにいることに対して恐れを持っていたのに彼らは大胆に語り始めたの。 Eles tinham medo de permanecer em Jerusalém, mas mesmo assim, ele foi com ousadia. 彼らは迫害を恐れなかった。 Eles não temeram. 彼らは死をも恐れなかったんだ。 Eles não temeram até a morte. 今その霊がここに注がれます。 E esse mesmo Espírito está sendo derramado aqui. この3日間でその霊がここに注がれま E す。 nesses 3 dias, esse mesmo Espírito será derramado そして aqui. 今までのあなたとは違うあなたになります。 E você nunca mais será o mesmo. 聖霊に対して大変革されます。 O Espírito Santo vai te transformar. 聖霊様があなたが恥ずかしいと思えていたようなことに対しても恥ずかしさを取り除き、あなたは大胆に神の福音を述べ伝えるの。 O Espírito Santo vai tirar toda a vergonha de você e você vai começar a falar dele com ousadia. 人に手を置くのを恐れてた。でも手を置いて、そして祈りを宣言し始める。 Você tinha medo de impor as mãos, mas você vai lá impor as mãos e vai orar por essa 人に pessoa. 対して予言するのがもしかしたら怖かったかもしれない。 Talvez você tinha medo de profetizar para で alguém. も神の霊が下るとき全ての恐れが取り除かれていきま Mas す。 quando o Espírito Santo desce, todo medo é tirado. そして僕たちが歌ったように私たちは予言し始めるの。 E como nós cantamos, nós começamos a profetizar. Começamos a この profetizar. 町に対して、 この県に対して、この国に対して、 nessa nação. この国は神のものであると。 E que essa nação é do この Senhor. 町は神のものである Que と。 essa cidade é do Senhor. すべてのこの国の民は神の前に触れし、神を賛美し礼拝すると。 Que todos os povos dessa nação irão se prostrar e adorar o nosso Deus. その力、その大胆さを与える霊があなた方に注がれま E す。 esse mesmo Espírito Santo que te dá ousadia イエス está 様 derramado に sobre イエス様は você. 弟子たちに言いました。 Jesus falou para os discípulos: あなたがその約束を受け取るとき、 quando vocês receberem essa promessa, あなたはエルサレム、サマリア、ユダ、全地へと
福音を述べ伝えに行くと、 Vocês irão falar para Jerusalém, para Samaria e para todo canto do mundo. 今神はその霊を注ぎます。 E esse mesmo Espírito Senhor está derramando. 受け取ってくださ Receba, い。受け取ってください。 receba. 神はその霊を注ぎます。 Deus ele está 神様は derramando その esse 今 Espírito. それぞれの場所にいるあなたの心、あなたの場所にその霊を注ぎます。炎を注ぎます。 Ele está derramando desse Espírito, desse fogo em cada dos corações de だから vocês. 邪魔させないで、 Então não deixa nada atrapalhar. 何も邪魔させな Não いで、 deixa nada te atrapalhar. 集中して、 Fica concentrado. 御言葉に集中して、 Se concentre na 神様 palavra. が語りたいことに集中して。 Se concentre naquilo que Deus quer falar. アメン、 Amém? アメン。 Amém? お座りください。 Podem se assentar. 僕のパソコン取ってもらっていいですか。もうすでに燃やされてるよっていう人、 Tem alguém que já está incendiando? もうすでにもう炎がもうめちゃくちゃ燃えてるっていう人、 Tem alguém que já sente esse fogo incendiando você? まだまだですね。 Ainda falta. 聖霊が下るとき、あなたのその恥ずかしさは取り除かれます。 Quando o Espírito Santo descer, toda a vergonha vai ser tirada de você. 聖霊があなたに触れるとき、すべての恐れが取り除かれていきます。 Quando você ser tocado pelo Espírito Santo, todo medo vai ser tirado de você. アメン。 Amém? そしてあなた方はその全国各地それぞれの場所、家から家へと主の福音を述べ伝えていきま E す。 você vai começar a pregar o Evangelho de casa em casa em todas as nações. アメン。 Amém? この1年間のあなたはもう過ぎ去りました。 Esse ano já passou para você. あなたの今までの人生はもう過ぎ去ったものです。 A vida até agora já passou. 私たちの主は私たちを日々新しくしてくださいます。 O nosso Senhor, Ele renova todos os dias a nossa vida. アメン。 Amém? 隣の人に言ってください。 Então fale para a pessoa que está do seu あ lado. なたは新しくされてますよ。 Você está sendo renovado. 新しくされてますよ。 Você está sendo 昨 renovado. 日より今 Hoje do que 日、 ontem. 今日よりも明日、 E amanhã do que hoje. あなたはもっとよりイエス様に似ていきますと Você vai se parecer mais com Jesus. 予言してください。 Profetize イエ isso. ス様に似てきますよって。 Profetize isso, que essa pessoa vai se parecer com Jesus. ね、その人の目を見て、 Olhe pro olho dessa pessoa イエス様に似てきたねって。 e fala para ela: Ah, você está parecendo com Jesus. ね、イエスどうですか？似てますか？隣の人イエス様に Será que a pessoa que está do seu lado se parece com Jesus? 予言しましょう。 Profetize. アメン。ね、アメン。ね、アメン。おったナイス。気にしないでください、この頭はね。 Não precisa se importar com a minha じゃあ皆 cabeça. さんに説明しておきますよ。なんで初めいきなり髪の毛なくなったのってちょっと皆さん思ってるかもしれないですね。 Talvez você esteja pensando: por que ele está sem cabelo ね、 agora? 数分前まではここの写真は出てこないか。まあ見た人は分かりますね。長かったです。 Talvez aqui não vai aparecer a imagem agora, mas até alguns minutos antes eu estava com um cabelão desse tamanho. でも僕の中で髪の毛を伸ばすって決めた時に神様とある約束をしたんです。 Quando eu decidi deixar meu cabelo crescer, eu prometi algo para Deus. ね、僕の人生すべて神のものです。 A minha vida é tudo do Senhor. 髪の毛ですら神のものです。 Até meu cabelo é do Senhor. ね、神様に対して祈ってる中である時語られたんですね。 E quando eu estava orando para Deus, Ele falou algo comigo. 髪の毛伸ばしたら人に近づきやすくなるんじゃないかと。 Será que se eu deixar crescer o meu cabelo, as pessoas vai ser mais fácil das pessoas 髪の毛 se 伸ば aproximar し de て、 mim? ね、あんな感じにモフモフな感じになったら人々がもうちょっと俺に近づきやすくなるんじゃないかなっていうことを神様になんか語られたような気がしたんですね。 Eu acho que Deus falou comigo que se talvez eu deixasse meu cabelo crescer, seria mais fácil das pessoas se aproximarem de mim. だから髪の毛を伸ばし始めたんです。 E é por isso que eu comecei a deixar meu cabelo crescer. で意外と伸びていくと大変なんですけど、 E quando deixa crescer, claro que dá trabalho. でも今年クリームを使い始めたんですね。 Mas esse ano eu comecei a usar o creme. そしたらすごいいい感じの髪になったわけで E す。 meu cabelo ficou bem melhor. さっき切ってた時ね、僕一瞬後悔したんですよね。 Quando eu tava cortando, por um instante eu me arrependi. ちょっと髪の毛がって思ったんですけどね。 Meu cabelo. でも神様との約束を思い出したんです。 Mas eu lembrei de uma promessa com o Senhor. 僕は一つのミッションが終わるたびに全てをリセットするわけですね。 E cada vez que eu termino uma missão, eu faço um reset. 一つの区切りとして、一つの再スタートとして全部取り除くんですね。
eu tiro tudo para ser um novo começo. そうでもそれまではその髪の毛のおかげでいろんな人と触れ合うことができるんですね。 Mas até isso, eu pude me relacionar com várias pessoas por causa do meu まあ cabelo. 自分の人間性もあると思いますけどね。 Talvez é também do meu jeito, né? ちょっと笑わなかったから何を話していいか忘れちゃってでもね、全て神のものなんですね。 Mas tudo de mim é do 全てを Senhor. 神のために捧げています。 Tudo eu entreguei ao Senhor. もちろん 100% それができるわけではないです。人間です。 E é claro que não é 100% que a gente consegue fazer だ isso. から今日剃る決断を今日じゃなかったんですね。本当は剃るのは Na verdade, eu não estava planejando em cortar meu cabelo hoje. 西尾から帰って僕相川のミッションをもう今日で終わったんでね。 Até hoje era a minha missão em Aikawa, então eu ia voltar para Nishio. で明日からというか来週から西尾に戻るんですけど、 E a partir de semana que vem vou voltar para Nishio. で西尾で僕は剃ろうと思ってたわけです。 E eu estava pensando em raspar minha cabeça lá em Nishio そ mesmo. したらなんか神に従順な男が家を出る瞬間にバリカンを持ってけって聖霊様に語られたらしいんですよ。 E disse que uma pessoa obediente a Deus, quando ele estava saindo da casa, Deus mandou ele levar Baricão? a maquininha de cabelo. 彼は自分自身でなんでって思ったらしいです。 E ele mesmo consigo pensou, tipo, por quê? でその奥さんもなんで持ってくるのっ E a esposa dele falou, tipo, por que você tá levando? て。でも彼は神様に従順だから聖 Mas- 霊の声に従っているものだから Mas como ele obedece à voz do Espírito Santo, ele é obediente a Deus. 彼持ってくるわけですね。 Ele trouxe. で朝話してる中でいや西尾帰ったら剃ろうと思ってんだよねって。 E eu tava conversando com ele, quando eu voltar pra Nishio, eu tô pensando em cortar meu cabelo. したら彼バリカンあるよって言ったんですね。 E ele falou, eu tô com a maquininha agora. いや今じゃない E eu falei, não, não é 今 agora. じゃない。 Não é で agora. も今じゃないっていうのは俺の思いだったわけですね。 Mas o não é agora era o meu sentimento. でもなんか聖霊様にちょっと聞いてみようかなと思って Mas eu pensei, eu vou perguntar pro Espírito 聞 Santo. いていく中で今日だと E eu perguntei e ele falou, é hoje. 今日で一つのピリオドが終わり新しいピリオドが始まっていく。 Hoje termina um ciclo e amanhã começa um outro. だから皆さんの人生でももしかしたら今までしんどい人生だったかもしれない。 Talvez a sua vida até hoje foi uma vida difícil. 不従順だったかもしれない。 Talvez foi uma vida de desobediência. 難しいとこばっかり通ってたかもしれない。 Talvez você só passou em lugares difíceis. でも今からはあなたの人生において新しいピリオドが始まることを宣言します。 Mas eu declaro que daqui pra frente vai começar um novo ciclo pra 新 você. しいサイクルが始まっていきます。 Um novo ciclo pra você. 変えられてきます。 Vai ser 今 transformado. までやめられなかった罪をやめていくことができます。 Pecados que você não conseguia abandonar, você vai 今ま conseguir. で打ち破ることができなかった壁をぶち破っていきます。 Paredes que você não conseguia ultrapassar, você vai conseguir. 今まで自分が想像できなかったようなことをし始めます。 Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. だけどそのためにはまず私たちは原点に戻っていく必要があります。 Mas para isso, nós precisamos voltar no começo. 私たちの原点ってどこでしょうか。 Aonde é o nosso começo? 創世記でしょうか。 Será que é em Gênesis? それは人間の原点ですね。 Esse é o começo do homem. 私たちのキリストと出会った日、 O dia que nós encontramos com Cristo. 神様と出会った日、 O dia que encontrei com Deus. 神様が自分をどれだけ愛しているか知った日、 Quando você conheceu o amor, o quanto Ele ama você. あなた覚えていますか。 Você lembra disso? あなたが神様にすげえインパクトを与えられた日、 O dia que você foi impactado por う Deus. わー神様めっちゃすげえって思わされた日、 Um dia que você falou, nossa, Deus é incrível. そんな日ありましたよね。 Você teve um dia assim também, né? でも戦いがある中、苦しいことがある中、あなたはそれを忘れてしまった。 Mas em meio às lutas, às dificuldades, você esquece. 最初の頃に持っていたその情熱、その神様に対する愛、情熱を捨て去ってしまった。 E você acabou deixando essa paixão, esse amor por Deus que você tinha. 神様は今日あなたに言います。 E Deus fala hoje pra você, 初めの愛に戻りなさいと。 volte ao primeiro amor. あなたの最初の愛に戻りなさいと。 Volte ao seu primeiro あなたが amor. 最初に持っていたその情熱に戻りなさいと。 Volte à sua primeira paixão. 神様はあなたに新しいチャンスを与えています。 Deus, Ele tá te dando uma nova chance. アメン。 Amém? 今日2人の人に証しをしてもらいたいと思います。 Hoje eu queria chamar duas pessoas para testemunhar. 2人の人にそのイエス様との出会い、
また衝撃どんな感じだったのか話してもらいたいと思います。 Eu queria que essas duas pessoas falassem como foi o encontro com Deus, 一人 o impacto que você 一人目 recebeu. は E a primeira 相川 pessoa 教会のダニエル君ですね。 o Daniel da igreja de Aikawa. さあ皆さん拍手して彼を迎えていきま Vamos しょう。 aplaudir para ele. 彼にね証ししてって言った時はめちゃくちゃ喜んでたのに今なんかすごいしんどそうな顔してる。 Quando eu pedi para ele testemunhar, ele estava tão alegre, agora parece que ele não quer. どっちでもいいよ。じゃあお願いしますね。はい。あ、ラリサさん通訳お願いしていいですか。ラリサに通訳お願いするからいいよ。皆さんしっかりと聞きながらもね、自分自身の体験を思い出してください。 Ouça direitinho e lembre das suas experiências. こんばんは。 Boa noite. ですね。ごめんなさい。足が震えてたらごめんなさい。気にしないでください。 Se minha perna estiver tremendo, por favor, não liguem. 僕の証は、僕が神様に出会った日が去年の北海道に行った時なんですけど、 O meu testemunho é que o dia que eu encontrei com Deus foi ano passado, quando eu fui para Hokkaido. その時にいろいろ嫌なことがいっぱいあって人間と話すのが嫌になってたんですよ。 E nessa época, por causa de acontecimentos que estavam surgindo comigo, eu não estava querendo mais conversar com as pessoas. でそこで人間っていうか周りの人が全員が嫌いになったんです。 E por causa disso, eu comecei a não gostar das pessoas, todos que estavam em minha volta. でそれに神様も含まれたんです。 E isso incluía até Deus. で北海道に行った時に E quando eu fui para o Hokkaido, 一人の預言者に会ったんですよ。 eu encontrei com um profeta. でその預言者と一緒に食べてる時に E quando eu estava comendo junto com esse profeta, 何かの理由で覚えてないんですけど eu não lembro o motivo, mas por um motivo, 僕の学校の事情の話になったんですよ。 surgiu o assunto sobre as coisas da minha escola. それでその話とともにいろいろ自分の今までの人生のことを話し始めたんですよ。 E junto com esse assunto, eu comecei a falar sobre a minha vida até ali. で僕は人間と話すことが嫌いになったんです。 E falei que eu não gostava mais de conversar com as pessoas. で勝手に人も俺に興味ないのかなって勘違いしてたんですよ。 E eu comecei a ter pensamentos errados de que as pessoas também não se importavam, não tinha mais interesse comigo. でその預言者と話してる時に E quando eu estava conversando com esse profeta, その預言者の人がずっとなんか質問をいっぱいしてきたんですよ。 esse profeta começou a fazer várias perguntas. なんか興味持ってくれたんですよ。 Ele começou a se interessar. でいろいろ話してていろんな答えをもらったんですよ。 E no meio da conversa eu recebi várias respostas. でその預言者が最後に言ったんですよ。 E no final esse profeta disse: なんだっけこの預言者以外にも俺に興味がある人が一人いるって。 Fora eu, que é o profeta, né? Tem outra pessoa, mais uma pessoa que se interessa por você. でそれが神様って言ったんですよ。 E ele falou: esse é Deus. でそれ聞いた時にめっちゃ嘘ついてるなって思ったんですよ。 E quando ele falou isso, eu pensei: ele está mentindo demais. でもその後それともう一個言われたんですよ。 E ele falou mais uma coisa. でそこに神様が嫌いってことも言ってたんです。 E eu já tinha falado que eu não estava gostando de Deus também. それを言った時に E quando eu falei isso, これはもう一人の預言者に言われたことなんですけど e esse foi outro profeta que falou, né? でそのもう一人の預言者が言ったのが E o que esse outro profeta disse foi: vocêが神様が嫌いな理由は o
O motivo de você não gostar de Deus vocêが神様のしたいことをしてないからじゃないのって言われたんですよ。 não é porque você não está fazendo aquilo que Deus deseja. でちょうどその時に僕が神様のことを嫌いになった理由が E nessa época, o motivo de eu não estar gostando de Deus, 神様はいろんなことを僕に見せてくれたんですよ。 Deus, por mais. Ele havia mostrado várias coisas para mim. いろんな教会の人についていろいろ教えてくれたんですよ。 E ele me ensinou várias coisas de várias pessoas das outras igrejas. でも僕は人間が嫌いだったんで全く興味なかったんですよ。 Mas como eu não gostava das pessoas em geral, eu não tinha nenhum interesse. でずっとなんかやめてほしいのにずっといろいろ見せてくれてたんですよ。 E mesmo eu não querendo que ele parasse, ele começou a mostrar várias coisas. でそのもう一人の預言者が言ったのは E o que esse outro profeta disse foi: それを否定するんじゃなくてそれを受け入れてないから嫌いなんじゃないのって言われたんですよ。 você não é porque você não gosta de Deus, porque em vez de você aceitá-lo, você está negando. でその時正直この預言者は嘘ついてるなって思ったんですよ。 E sendo sincero, eu pensei também: esse profeta também está mentindo. でもその日の夜寝た時に Mas nessa noite, quando eu fui deitar, なんか見せられたんですよ。 Deus me mostrou 君のこともっと知りたいよって。 que eu quero saber mais sobre você. でも君にも僕のこと知ってほしいよって言われたんですよ。 Mas eu também quero que você me conheça. で僕のに従ってほしいよって言われたん E で eu すよ。 quero que você me obedeça. でそこで興味持ってくれるってことを言ってくれたから E como ele disse que se interessava comigo, 一人目の預言者嘘ついてないなって思ったんですよ。 eu pensei: aquele profeta não estava mentindo. でも俺のことも知ってほしい、俺のことに従ってほしいって言われたんですよ。 Mas ele também disse que eu quero que me conheça e eu quero que me obedeça. それで二人目の預言者も嘘ついてないなって思ったんですよ。 E eu pensei: o segundo profeta também não está mentindo. でその時に本当に嬉しくなって、 E de verdade eu comecei a ficar feliz. で僕の受け入れたのは僕のミニステリーで、 O que eu aceitei foi o meu ministério. で僕はそこからいろんな人と神様と話すようになったから、 E por causa que eu comecei a conversar com Deus, 人と話すのが好きになり始めたんですよ。 eu comecei a gostar de conversar com as pessoas também. でそれでその神様のその興味持ってくれたその愛を感じて、 E por eu sentir esse amor de Deus, por ter interesse a mim, でそこからどんどん変わり始めて、 eu comecei a mudar で今の僕があるんですよ。 e me tornei o que eu sou agora. でそれが僕の証です。 Esse é o meu testemunho. ありがとうございました。 Muito obrigada. それぞれの人にそれぞれの証があり、神様はそれぞれの語り方をしてくれるわけですね。 Para cada Deus tem uma maneira de falar e uma maneira. なんて言ったの？ Não, tem que tá aí, mano. 証。 De testemunhar. そうで、証って人に力を与えるんですよね。 Testemunho dá forças às 証っ pessoas. て人の人生に対してインパクトを与えるんですよ。 Os testemunhos impactam as vidas das 特に pessoas. 一番最初のそのイエス様と知り合った時、出会った時、その愛を感じた時の証って、 Principalmente esse testemunho de quando conheceu a Deus, de quando aceitou a Deus. 何よりも人に対して影響を与えるの。 Isso influencia as pessoas. 初めの愛は本当に力強いものなんです。 O primeiro amor é muito poderoso. だから皆さんも自分自身のその初めの愛を思い出してください。 Por isso, lembre do seu primeiro amor. 次はエステルです。 Agora é Esther. Oi, eu sou Esther. はい、私はエステルです。 Fala aqui também embaixo. 私もこの下で話します。Bom,
talvez alguém não me conheça aqui. Eu nasci e cresci na igreja. ここにいる、方で私のことを知らない人もいるかと思うので、私はもう教会の中で生まれ育ちました。 Nunca saí da igreja. 教会から出たことはありません。 E o Hajime veio falar para mim: quero que você testemunhe o seu encontro com Jesus. で、はじめはあなたの神様との出会いを証ししてほしいと言いました。 Falei: o que eu vou testemunhar? 何を証しするんだよ。 Nunca fumei. タバコも吸ったこと Tipo, ない。 nunca usei droga. 薬物も使ったことな não い。 tem aquele testemunho, uau. そのわーっていうような証はない。 Mas eu falei: não vou pensar muito. よく考えると。 Não vou pensar, tipo, demais, sabe? 考えすぎないと思いました。 E eu tava orando で、祈ってる時、 e tem, na verdade, bom, como eu falei, eu nasci e cresci na igreja, nunca saí da igreja. で、さっき言ったように私は教会で生まれ育って教会から出たことは一度もありません。 Mas até a minha época da adolescência, eu nunca tive encontro com Jesus de verdade. でも自分の思春期のその時期まで神様との本当の出会いはありませんでした。 E a gente conhece um adolescente que ainda não encontrou Jesus, a gente fica: nossa, mas o pessoal, todo mundo está fazendo, por que eu não posso? で、思春期の時を思い出すと分かると思いますけど、もう教会の中にいる時もうみんなやってんのにどうして自分だけやっちゃいけないのと。 E tipo, eu pensava: quando eu crescer, quando eu tiver meu trabalho, eu vou ter minha casinha, né? Daí eu não vou mais precisar ir para a igreja. で、こう考えてました。大人になった時、自分の家、アパートを持った時、もう教会に行く必要はないと。 Só que no fundo do meu coração, でも心の奥深くでは eu queria conhecer a Deus. 神様を知りたかった。 Eu queria saber se ele existia de verdade. 本当に彼が存在するかを知りたかった。 Porque eu sabia que ele existia. 彼が本当は存在することを知っていたから。 Mas eu queria essa experiência com Deus. でもその神様との体験を望んでいた。 E no fundo do meu coração, で、心の奥では do fundo do meu coração, quer dizer, 心の奥から eu orei uma vez só para Deus. 一度だけ神様に祈りました。 Eu estava no meu quarto. 自分の部屋にいて、 Aliás, as minhas experiências com Deus é tipo sempre no meu quarto, no meu carro. で毎回神様との体験っていうのは自分の部屋にいるか自分の車の中で起きています。 Eu falei: se o Senhor existe, tipo, mostra alguma coisa. 主が存在するのなら何か私に見せてくださいと。 E tipo, na hora não aconteceu nada. もちろんその時に何も起きなかった。 Mas depois de algum tempo, でも少し時間が経った後、 teve um dia que eu estava dormindo, tipo, na madrugada. ある日夜中寝てる時に、 E para quem me conhece, sabe que eu tenho um sono muito pesado. で私のことを知ってる人はご存知かと思いますが、眠りがとても深いです。 Meu gato fica miando lá, eu não escuto nada. 自分の猫がずっとミャーミャー言ってるのに何にも聞こえません。 Meu irmão fica tocando bateria toda noite, mas tipo, eu não escuto nada. 自分の弟もドラムを家で弾いてる叩いてるけど何にも聞こえません。 Mas nesse dia, でもその日 eu escutei: 私は聞きました。 Esther. エステル。 Só foi isso. それだけでした。 Esther. エステル。 E eu acordei assim, tipo, meu pai tá me chamando. で起きました。お父さんが呼んでる。 Mas não era a voz do meu pai. でもお父さんの声ではなかっ Mas eu た。 pensei: meu pai tá me chamando. でもお父さんが呼んでると。 E logo discerni: ですぐに理解しました。 ele existe. 彼は存在するん E だ eu と。 fui muito impactada daí pra frente. でそれからとてもインパクトを受けました。 Só que depois disso, eu tive altos e baixos, claro. でもちろんその後自分のこの山あり谷ありの生活がありました。 E desde pequena a gente, eu e a Débora, assim, a gente sempre tocou, cantou, né, no altar. で私とデボラもよくもう常にもう祭壇の上でもう弾いたり歌ったりしてました。 Mas eu tinha, tipo, eu tinha um trauma, na verdade, de ouvir a minha voz pelo microfone. で実際私は自分の声をこのマイク越しで聞くトラウマがありました。 Eu estava, assim, nos caminhos do Senhor, né, adolescente. で思春期の時もちろん神様の道を歩んでいましたが、 E a gente cantava no culto. で礼拝で歌っていました。 O tio Mitsuo, eu creio que ele deixava meu microfone lá no máximo. 多分三尾さんは自分のマイクをいつももう音量をすごく上げてたと思います。 Eu cantava assim, でこう歌ってました。 porque eu tinha um pavor de ouvir minha voz. 自分の声を聞くのが本当に嫌だったから。
por causa de um acontecimento que tipo houve bem quando era menor também. 私が小さかった時に起きたことが理由で、 E tipo, eu fiquei anos só enrolando, tipo, eu só fazia de conta que estava cantando ou, sabe? で何年もの間いつもごまかしていて、なんか歌ってるふりをしたり Mas teve um tempo que eu falei, não, já chega. で、ある日もうこれで終わりにしようと思い E ま eu した。 comecei a orar por mais de um mês, Senhor, eu quero me mergulhar na tua presença. もう1ヶ月以上祈りました。あなたの臨在の中を潜りたいと。 Não quero mais ficar paralisada com medo, もう恐れで立ち止まった人生は嫌だと。 com vergonha, その恥ずかしさのせいで、 com trauma. トラウマのせいで。 E eu fiquei orando, todo dia eu orava. で、毎日祈りました。 E eu orava, quero mergulhar na sua あなた presença, の臨在の中を潜りたいと。 para que nada mais me pare. もう何も私を止めることがないように。 E quando eu estava orando, で、祈ってる時、 eu estava no meu quarto também nesse dia. その日も私の部屋にいて、 E, nossa, eu lembro que, tipo, entrou uma presença. 臨在が入りました。 Tipo, entrou uma pessoa. まるで一人の人が入ってきたよう E eu に。 estava sentada na minha mesa, orando, lendo a Bíblia, e ele estava atrás de mim. 机に座って自分の聖書を読んでいる時にその人が私の後ろにいました。 Que, claro, era Jesus, né? もちろんイエス様でした。 Mas sabe quando aquele dá um medo assim? で、なんか怖いと感じました。 Porque, tipo, era uma presença muito real, mas ao mesmo tempo dá medo. すっごくリアルな臨在だったけど同時に恐れを感じまし E た eu。falei, meu Deus, Deus quer falar alguma coisa. Eu abri a minha página assim da minha Bíblia. で、神様は私に何か語りたいと言って聖書をめくり始めました。 E sabe qual versículo que apareceu? で、どの聖書箇所が現れたと思いますか？ Mateus 14, マタイの14章。 onde os discípulos estão lá no meio da tempestade. 弟子たちが嵐の中にいた時の E 話です。 Jesus, ele está andando sobre as águas. で、イエス様が水の上を歩いてい E て os discípulos falam, é um fantasma. で、弟子たちは幽霊だと言います。 Mas Jesus fala nesse versículo, でもその聖書箇所でイエス様は言います。 não temas, 恐れるな。 sou eu. 私だ。 Não temas, 恐れるな。 sou eu que estou aqui. ここにいるのは私だ。 E essa experiência com Jesus me marcou, que me mudou tanto. で、そのイエス様との体験が私にとってもインパクトを与えて私に印をつけたのです。 A noite inteira eu chorei na presença dele. 一晩中彼の臨在の中で泣きました。 E nunca mais, もう二度と、 nunca mais もう二度 eu と fui abalada daí. そこから揺るがされることはありませんでした。 Todo mundo acha que teve uma campa que deu umas doidas em mim, que eu saí pulando, mas aquele não era a minha primeira experiência. で、あるキャンプでもう神様の臨在で囚われてもうジャンプして動いてた日がありましたが、あれは私の神様との初めての体験ではありません。 Era algo que eu estava buscando por meses. もう数ヶ月もの間求めていたことです。 Mergulhar na presença dele, 神の臨在に浸ること。 sem importar com o que as pessoas vão pensar de mim. 人々が私のことをどう思うかなんて気にしないで、 Adorar ele, 彼を礼拝して、 sem importar com as reações das pessoas. 人々のそのリアクション、人のリアクションに気にしないで。 Eu continuo sendo a mesma, assim, a minha identidade, mas, tipo, eu era muito mais fechada. 私のアイデンティティ、性格は変わりませんが、前はより、閉ざした心の開かない人でした。 E as tias falam, Teté, quietinha, no cantinho dela. あーてってって聞くと、おとなしい、いつも自分の隅っこにいる子って言うかもしれない。 Mas essa não era a minha essência de verdade. でもそれが私の本当の性質ではなかった。 E esses dias, a minha tia Renata, a tia Renata, tá? A tia Renata, ela me mandou um vídeo de quando eu era, tipo, não sei, uns 2 anos, eu tinha uns 2 anos. で、最近私の、おばさんのヘナタが私がだいたい 2歳ぐらいの頃の昔のビデオを送ってくれました。 E eu tava não sei se era uma festa, eu tava dançando sem nem aí, sem, tipo, nem queria comer, tava nem aí, as pessoas todas olhando pra mim, eu tava dançando. で、私が何かの多分パーティーの中にいて、もう人のことを全く気にせずルンルン踊っているような動画でした。 Tanto é que todo mundo que me conhece desde quando era bebê fala que, tipo, Esther é aquela que cantava, que sempre dançava na frente de todo mundo.
私のことを小さい時から知ってる人は多分言うと思いました。エステルはみんなの前で踊ったり歌ったりする子だったと。 Essa era a minha essência. それが私の性質です。 Esse era meu original. これが私のそのオリジナルの性格です。 Era eu de verdade. 本当の私。 E isso que Deus me restaurou. それを神様が新しくされまし Você me た。 vê cantando aqui あなたは私がここで歌ってるのを見るかもしれないけど、 é porque eu fui muito curada muito do meu coração, eu fui curada. 心から本当に癒されたという証拠です。 Ele me curou totalmente. 私を完全に癒してくれた。 Tirou todo o medo. すべての恐れを取り除いてく E れた。 mais do que tudo, で、それ以上に ele restaurou minha identidade. 私のアイデンティティを新しくしたのです。 E sabe, それと tem uma pessoa que hoje eu só consigo olhar para ela. 今日その人のことしか見ることができない人がいます。 Deus quer restaurar sua identidade. 神様、あなたのアイデンティティを新しくしたいです。 Aquela menina あの女の子、 que dançava 踊って com alegria, 喜びを持って踊 que ってた adorava。o Senhor. 主を礼拝して Não た。 estava nem aí com o que as pessoas pensavam. 人が何を思うか全然気にしなかった子。 Aquela menina que tinha um olho, um brilho no olho, 目に光があった、輝きがあった子。 uma fome, sede por Deus. 神様に上乾きを。 E vinha perguntar o que significa isso na Bíblia. 聖書のこれってどういう意味って聞きに来てたあの子。 Essa é sua identidade, Lie. それがあなたのアイデンティティだよ、リ Essa é エ。 sua fome por Deus. その神様とに対する上、 Esse é o seu original. それがあなたの本当のオリジナルのアイデン E テ eu ィ não sei テ porque hoje eu só consigo ver para você. ィで、今日あなたのことを見ることしかできない。 E eu creio que através do meu testemunho, 私の証によって Deus quer restaurar sua identidade. 神 Lie. 様はあなたのアイデンティティを新しくした Você い。 é linda. あなたは綺麗。 Você é perfeita. あなたは完璧。 Não se compara com outras. 他の人と比べないで。 Você é muito linda. あなたは可愛い。 Você é filha de Deus. あなたは神様の子。 Você é menina dos olhos de Deus. 神様の目。 Tira todo engano de Satanás. すべてサタンのその疑いを取って、 O inimigo vem distorcer a nossa identidade. 敵は私たちのアイデンティティを歪ませようと来るのです。 Mas a nossa essência é Jesus. でも私たちの性質はイエス様。 Deus nos criou imagem e semelhança dele. イエス様は私たちを彼の似姿で E, 作ってくれた。 e sabe quem você é? で、あなたは誰だと思う？ Você é quem se parece com Jesus. あなたはイエス様と似てるのです。 Você vai ser usada muito, あな muito たはとっても神様に用いら para れる。 resgatar outras vidas, 他の命を助け出すために、 outras meninas, 他の女の子たちを através do seu testemunho. あなたの証によって。 Amém? アメン。 Amém. Glória a Deus. O poder do testemunho. 証の力です。イエス様は私たち一人一人に対してその初めの愛に戻ってほしいんです。 Jesus, ele quer que cada um de nós voltemos ao primeiro amor. 最初にあなたがイエス様と出会った時のあの情熱。 Aquela paixão quando você tinha acabado de encontrar com Jesus. 神様があなたに本来与えたそのエッセンス、その性質。 A essência que Deus deu para você. 神様は今日あなたに初めの愛に戻ってほしいと望んでおられます。 Deus, ele quer que hoje você volte ao seu primeiro amor. アーメンですか？ Amém? もしかしたらあなたは思うかもしれない。 Talvez você pense: いや、離れてないよって。 não, não estou afastada dele. いや、いつも祈ってるし、 Eu sempre estou orando, いつも礼拝してるし、 sempre adoro, いつも福音伝えてる。 eu sempre prego o evangelho. でも本当にあなたがイエス様と出会った時のその愛ですか？ Mas será que é aquele mesmo amor quando você encontrou com Jesus? 本当にイエス様を知った時にイエス様がその十字架にかかり3日目によみがえったことを知った、あなたに愛してる、あなたを愛してるって知った時の本当に
その思いですか？ Será que é o mesmo sentimento quando você conheceu o amor de Jesus que foi entregado lá na cruz? 主はもう一度あなたにがその初めの愛に戻ることを望んでおられま O す。 Senhor deseja que você volte ao seu primeiro amor. アメン。 Amém? 黙示録の2章の1節から5節読んでいきましょう。 Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 5. 黙示録の2章の1節から5節です。 Apocalipse 2, do 1 ao 5. 神様の霊に従うとき、神様はそこで大いに働かれます。 Quando você obedece ao Espírito Santo de Deus, ele age de uma maneira tão sobrenatural. 前のダニエルや前のエステルだったらもしかしたらお願いされたら1ヶ月は考えたかもしれない。 Talvez se fosse a Esther ou o Daniel de antes, eles iriam pensar se ia testemunhar ou não por um mês. ね、それかノーって言ってたかもしれない。 Ou talvez diria não. でも彼の証、彼女の証が人の心に触れるんですよ。 Mas o testemunho dele e dela alcança os corações das pessoas. 聖霊に従って聖霊が導く人のところに行き癒しを宣言できるんですよ。 Você consegue obedecer ao Espírito Santo e a quem ele leva, você consegue profetizar a cura sobre でも ela. それは初めの愛にとどまり続けてるからだと思います。 Mas isso é porque você consegue permanecer no primeiro 神様 amor. に従いたい、聖霊様に従いたい、その愛を人々に伝えていきたいと。 Ah, eu quero obedecer a Deus, eu quero falar do amor dele para as pessoas. イエス様はエピソの教会に対してこのように語りかけました。 Jesus ele falou para a igreja de Éfeso. 黙示録の2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き遅れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。 Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem 7 estrelas na mão direita e no meio dos 7 candelabros de ouro. 私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いていることも知っている。 Conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas o mal e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。 Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. けれども、あな Mas たには責めるべきことがある。 tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o meu... あなたは初めの愛から離れてしまった。 Você acabou deixando meu amor, meu primeiro amor. あなたは初めの愛から離れてしまった。 Você acabou deixando o teu primeiro amor. だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその場所から取り除く。 Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. エペソの教会は忍耐強かったの。 A igreja de Éfeso, ele estava permanecendo. ね、彼らのいろんな状況、苦しみ、戦いの中においても彼らはキリストの証しをすることをやめなかった。 E em meio a situações difíceis, eles não pararam de falar de Cristo. キリストの名のために彼らは耐え忍んだ。 Eles perseveraram por nome de Cristo, 疲れることなく、 sem cansar 絶えず。e sem Dez. parar. Sem parar. 彼らはいつも
イエス様に与えられたその教え、命令を守り続けていました。 Ele sempre guardava os mandamentos de Jesus. 悪いものがあったなら取り除き、 Se algo ruim estivesse, eles 間 tiravam. 違っているなら指摘して Se alguém tivesse errado, eles iam e exortavam. 正そうとしていたんです。 E estava corrigindo tudo. でもある時から Mas de algum tempo, ある時か de ら algum tempo, 彼らは初めの愛から離れてしまった。 eles acabaram se afastando do primeiro amor. 初めの愛がある時、私たちどのようになりますか？心が Quando nós estamos no primeiro amor, como que o nosso coração fica? イエス様によって燃やされますよね。 O seu coração fica cheio de fogo por Jesus. 喜びや希望、情熱でいっぱいになっていきますよ Você ね。 fica cheio de esperança, de alegria. そうじゃないですか？ Não é assim? 皆さん忘れました？もう自分の初めてのイエス様との出会い。 Vocês já esqueceram o seu encontro, o primeiro encontro com Jesus? 自分の中でもっとイエス様を知りたいと、イエス様もっと私に現れてと願ってたと思います。 Eu creio que você ora pedindo a conhecer mais de Jesus. 私たちは初めにキリストを受け入れていきます。 Nós, no começo, recebemos a Cristo. 知っていくときにもっと知ることによって私たちはキリストについていく決断をします。 E quanto mais conhecemos, nós decidimos a seguir a Cristo. そうですよね。まず皆さん受け入れましたよね。 É assim, né? Todos já 何 primeiro, らかの形でイエス様私の人生に帰ってください、私の人生を変えてくださいと祈ったと思います。 eu creio que todos oraram pedindo para Jesus entrar no seu coração. そしてイエス様を知るにつれて、イエス様あなたに私は従っていきます、ついていきますと決断したと思います。 E nesse decorrer de conhecer a Jesus, você decidiu a seguir Jesus. そうじゃないですか？ Não foi assim? ね、聖書の中でマタイ読んでいくと、イエス様が福音を述べ伝え始めました。 Em Mateus, Jesus ele começa a evangelizar で、弟子たちのところに行って、まだ弟子じゃなかったですね。 e ele foi lá, né? Ainda não eram discípulos, mas foram até os discípulos dele. 漁師たちのところに行って、私についてきなさいと言いまし E た。 ele falou para os pescadores: venham após mim, 私についてきなさい me と。 siga. 彼らは即座に自分たちの仕事を手放し、自分のやってることを手放し、イエス様についていくんです。 E eles, na hora, largaram a profissão deles e foram atrás de そ Jesus. の後の2人は自分のお父さんですらも置いていったんです。 E depois, mais dois deixou até o seu pai イ e エ foi ス様 atrás に de つ Jesus. いていく決断をしたんです。 Eles decidiram seguir a Jesus. あなたもいつかそのような決断をしませんでしたか？ Será que você também nunca teve essa decisão de seguir a Jesus? それかどっかのアカンパエンコントロでイエス様あなたについていきますって燃やされませんでしたか？ Ou algum encontro, alguma campa, você nunca declarou: Jesus, eu vou seguir você. そ Ou, の Senhor, 愛、その炎、その情熱どこ行ったの？ cadê esse amor, essa paixão, esse fogo? 人生のいろんな荒波、いろんな苦しみ、悲しみ、葛藤の中であなたの愛はいつか冷めてしまったんじゃないですか？ Será que o seu amor não se esfriou por causa das circunstâncias ruins, das ondas que vinham? 私たちがキリストについていく後、私たちは今度キリストに生きる決断をするんですね。 Depois que nós decidimos a seguir a Cristo, nós decidimos viver a vida de Cristo. ね、前はついていくだった。 Antes era só seguir Cristo. ね、受け入れて今度ついていくね。エステルがイエス様だったらただついていくだけ、イエス様が歩いているところついていくだけだった。 Primeiro, né, você recebeu e se no caso se a Esther fosse Jesus, eu ia só atrás dela. でももっとイエス様を知ることによって、イエス様をもっともっと深く求めていくことによって、今度イエス様に生きるものとされていくんですね。 Mas enquanto mais eu busco, ele me transforma em alguém que vive para Jesus. ね、イエス様に対する祈りが変えられるんです。イエス様あなたについていきますから、今度イエス様あなたに会って生きていきますと。 A oração que era Jesus, eu vou seguir, o Senhor se torna Jesus, eu vou viver para o Senhor. ね、今何番目でしたか？何個言いました僕今。 Até aqui eu falei quantos pontos? 聞いてないね。まずキリストを受け入れるわけですよね、私たちは。 Primeiro nós recebemos a Cristo, そして次にキリストについて決断をします。 decidimos seguir a Cristo そしてキリストの人生を生きる決断をするわけです e ね。 decidimos também viver a vida de キ Cristo. リストに生きる人生。 Viver uma vida de Cristo. 自分自身がもうキリストの光となっていく。 Você se tornar a luz de Cristo. キリストの御言葉となっていく。 Você se tornar a palavra de Cristo. ね、今日証ししてきた2人のようにキリストを証しするものとなっていくんです。 Você vai se tornar, como esses dois, vai se tornar alguém que testemunha Cristo. でもこれら全て決断が必要なんです。 Mas em tudo isso
tem que ver a decisão. そして私たちその後にキリストに捧げる決断をするんですね。 Depois disso, nós decidimos entregar a キ Cristo. リストに全てを捧げますと。 Entregar tudo a Cristo. 神様は私の人生、私の思い、私の計画、私の全てはあなたのものですと。 Senhor, você fala assim, Senhor, tudo que eu tenho, a minha vida, meus planos, tudo é イエス様、あなたが全てコントロールしてくださいと。 Jesus venha controlar todas as coisas. ある日あなたも決断しませんでしたか？ Você já algum dia nunca fez essa decisão? イエス様、あなたに全てを捧げますって。 Jesus, eu entrego tudo a ti. でもちょっと経ったらイエス様ちょっとこれだけは返してって。 Mas depois de algum tempo, Jesus, devolve só isso. ね、全て捧げますって言ってインターネット見なくなったかもしれない。 Talvez você falou assim, eu vou entregar tudo e parou Yeah. de ver a internet. インターネットないとしんどいな、イエス様ちょっと返してよっつって。 Ah, se a internet não dá para viver, então devolve ち a ょっと漫画見 internet. させてって。漫画。 Ah, deixa eu ler os mangá. ちょっと映画見させてって。 Deixa eu ver, deixa eu assistir os cinemas. その他いろいろ。 E outras coisas também. でもいつか捧げる決断しましたよね。 Mas algum dia você decidiu entregar para Jesus. 違いますか？ Não foi assim? ここにいる人みんな僕そうだと思いますよ。 Eu creio que todos que estão aqui já viveram isso. ね、それかどれかのポイントはもう決断してると思います。 Ou alguém já está decidido. でも何があなたをその決断を揺るがせ、またその決断をやめることをさせたのでしょうか？ Mas o que te levou a você ficar em dúvida com essas suas decisões? そして次に最後に私たちはキリストのために死ぬ決断をしていくんですね。 E por último, nós decidimos morrer para Cristo. キリストのために死ぬ決断を取るんです。 Decidimos morrer para Cristo. 書くだけでいいです。 Pode só escrever, ね、メモし anotar. といてください。ピリピの手紙1章の21節。 Podem só anotar, mas Filipenses que? そう、ピリピの1章の21. 21節。 Filipenses 1, versículo 21. ピリピの1章の21節にこのようなことが言ってるんですね。 Fala assim, em Filipenses 1, 21. 私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。 Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. これね、パウロさんがね、手紙書いてるわけですよね。 Paulo, ele escreve assim na carta dele. でもどこで手紙書いてるの彼？ Mas aonde que ele está escrevendo essa carta? ね、自分の部屋じゃないよ。 Não é no quarto dele. なんか喫茶店とかカフェ行って書いてるわけじゃないの。 Ele não está lá no café escrevendo essas cartas. 彼、牢屋の中でこれ書いてんの。 Ele escreve isso na prisão. 牢屋に捕まってんだよ。 Quando ele está preso. ね、周りからしたら犯罪人。Para as pessoas ao redor, ele era criminoso. ね、それなりの自由はあったと思います。 Eu creio que tinha ありました。 tinha pouco de liberdade. だけど彼は牢屋の中にもかかわらず、縛られている生活の中にいたにもかかわらず、イエス様あなたのために私は死にたいですというわけですよ。 Mas ele, mesmo estando na prisão, mesmo sendo preso, ele fala: Jesus, eu quero morrer por você. 何人の人がこの中でそんな決断できるでしょうか？ Quantas pessoas que estão aqui podem tomar essa decisão? いやー、まだちょっとな。 Ainda não consigo. まだ自分自身も捧げられてないのに。 Talvez você nem ainda conseguiu entregar a sua vida. でも私たちが本当に神に自分自身を捧げていくとき、 Mas quando nós nos entregamos totalmente para Deus, このような決断も難しくないんです。 esse tipo de decisão não é difícil de 最近あるニュー tomar. スを聞いたんですね。 Eu ouvi falar de alguma notícia 中国で na China 宣教師が何人か捕まってたと。 que alguns evangelistas foram presos lá na China. 中国は聖書を持っていくだけで捕まる国なんですよ。 A China é país que só de você levar uma Bíblia você é preso. 中国はイエス様の話したら捕まる国なんですよ。 País, na China, é um país que se você falar Jesus, você vai preso. でもその中国にいる人たち、罪人、地獄に行って滅んでしまうかもしれない人たちのために福音を述べ伝えようと覚悟を決めた人たちがいるんですよ。 Mas há pessoas que decidiram ir para lá pelas pessoas que estão perdidas lá. じゃあ私たち宗教の自由が与えられているこの国で何をしていますか？ Então, e nós que estamos nesse país que tem a liberdade da religião, o que nós estamos fazendo? この滅びゆく1億2000万人の人たちに私たちは何をしてあげてますか？ O que nós estamos fazendo por esse tanto de pessoas que estão morrendo? 日本は私たちのイエス・キリストを必要としています。
Japão precisa de Jesus Cristo. 日本はあなた方一人一人を必要としてるんです。 Japão precisa de cada um de vocês. 信じますか？ Você crê? でも自分の力じゃできないの。 Mas na sua força você não pode fazer 自 nada. 分の力じゃ何もできない。 Nas nossas forças não podemos fazer nada. ね、もしかしたら失敗したかもしれない。 Talvez você fracassou. ね、もしかしたらできないことが多くあったかもしれない。 Talvez você tem muitas coisas que você não consegue fazer. だけど黙示録を見ていくとき、 Mas quando nós lemos Apocalipse, 黙示録を私たちがもう一度よく見ていくとき、 quando nós lemos direitinho Apocalipse, イエス様は彼らを責めるんですね。 Jesus ele confronta ele. あなた方には責めるべき部分があると。 Há algo a confrontar vocês. でもイエス様は彼らにこう言うんですね。 Mas Jesus fala assim para eles, 4節 no versículo 4. 初めの愛から離れてしまった。しかし5節だからどこから落ちたのか思い起こし悔い改めて初めの行いをしなさいと。 Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Mas no versículo 5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volte às obras que praticavas no princípio. 初めの愛に戻るためにまずどこから落ちたのか思い出してください。 Então, para você voltar para o primeiro amor, você precisa lembrar aonde que você caiu. どこから落ちたの？ Aonde você caiu? なんで落ちたの？ Por que você caiu? もしかしたら誰かが原因だった？ Foi por causa de alguém? Alguma もしかしたら pessoa? 苦しみが一生終わらないような思いをしていた？ Ou você estava numa situação que parecia que não ia passar? イエス様は今晩皆さんにどこから落ちたのか思い出させます。 Nessa noite, Jesus ele vai fazer cada um lembrar da onde que você あ caiu. なたはどこから落ちましたか？ Aonde que você caiu? あなたの愛は最初は 100% だったのに今は 80% かもしれない。 Talvez o seu amor era 100% e agora está no 80%. 50かもしれない。 Ou talvez está no 50%. ゼロかもしれない。 Ou 0. ね、ここにいるのにゼロかもしれない。 Talvez você esteja aqui, mas o seu amor está 0. 起きえるんですね。 Sim, acontece. どこからあなたは落ちましたか？ Aonde você caiu? 次にさっき話したようにあなたの初めの愛はいつでしたか？ Como eu falei antes também, quando foi o seu primeiro amor? 思い出してください。 Lembre. 多分エステルにもダニエルにもすごいいい時だったと思いますよ、思い出すこと。 Eu creio que para Esther, para Daniel, foi um momento muito bom de lembrar. うわーあんな時だったなとか、 Ah, nossa, eu vivia nessa época. ね、聞いてるだけでこっちまで泣けてくる。 Só de estar ouvindo dá vontade de chorar. あ、ジーザすげえなっつって、 Uau, tipo, Jesus é こんな incrível. 人を変え方するんだとか、 Ele muda as pessoas dessa forma. ね、ダニエルは人と関わることが好きじゃなかったの。 Daniel, ele não gostava de se relacionar com as pessoas. でも今となっては人と変わらない方が難しいんじゃないかっていうくらい関わってますよね。 Mas agora ele se envolve com cada pessoa que é até difícil ele parar de ね fazer isso. ちょっと彼の恥ずかしい部分を話しちゃいますけど、彼いろんな人に対して怖い怖いって言ってたんですよ。 Talvez ele fique com vergonha, mas ele sempre falava que tinha medo de todo mundo. 俺エステルが怖いっていう人初めて聞いたんですよ。 Nunca ouvi falar alguém que tem medo da Esther. でも怖いっつって。 Mas ele falava que tinha medo da Esther. でも今そんなことないかな。 Mas acho que agora não tem. 少しずつ変えられていくわけですよ。 Aos poucos vai ser. 人と vai ser 関わるようになっ transformado. たんですよ。 E ele começou a se envolver com as pessoas. ね、前 também. 彼が教会の集まりに来ると大体一人ぼっちだったの。 Antigamente, quando a gente tinha algum ajuntamento de igreja, ele ficava no cantinho でも dele. 今なんか教会の集まりに連れてくるともうそこ俺から離れていくんですよ。 Mas quando eu levo ele, né, nesses ajuntamentos assim, ele que sai perto de mim e vai para as pessoas. まあ、ちょっと最初は寂しかったですよね。 No começo, claro que existia uma falta, でも神様が彼を変えたんだよ。 mas Deus transformou a vida dele. ね、彼は今初めの愛に戻ったと思います。 Eu creio que ele voltou ao primeiro amor dele. じゃあ何が初めの愛から私たちをそらしていくのか。 Então, o que nos afasta do primeiro amor? 初めの愛から私たちをそらすものは何か。
O que nos afasta do primeiro amor? 肉の思いです。 É a vontade da carne. 肉の思いです。 Vontade da ね、 carne. ガラテヤ書の5章に書いてありますよね、肉の思いっていうやつが。 Fala em Gálatas, né? No 5章ですね。 capítulo 5. 読まないですよ、別に。 Não vou ler ね、 agora. 今度皆さんゆっくりお家帰ってから読んでみてください。 Se você voltar para sua casa, leia essa parte. ね、聖書を読んで何が語られているのかを知ることはとても大事です。 É muito importante você ler a Bíblia e ver o que Deus quer falar para ね、 você. 初め嘘ついてないかなって確認してください。 Verifique se o Hajime não está mentindo. ね、聖書にないこと言ってないかなって調べてください。 Verifique se ele não está falando algo que não está na Bíblia. ね、なるべく聖書にあることを喋りたいと思います、僕 Eu, も。 eu quero tentar falar só o que está na Bíblia. ね、次、傲慢。 E o próximo, orgulho. 傲慢、私はできるよ。俺はできるよ。 Eu consigo tudo. 誰かに注意されても言うこと聞かない。 Alguém vai lá e exorta, mas essa pessoa não ouve. 誰かが何か手伝おうとしてるのに、いいよ手伝わないでって。 Alguém vai lá quer ajudar a pessoa fala, não precisa. 傲慢。 É orgulho. ね、去年のパストラセルマだったかなのメッセージでやってたと思います、それ。 Eu creio que a pastora Selma estava falando isso na mensagem. メッセージ見 do ano 返してくだ passado. さい。 Assista de novo as ね、 mensagens. YouTube に載ってんだから。 Tem no YouTube. それから自分の書いてるノートを見返してください。 Ou leia o seu próprio caderno. ね、見返さないから私たちちょっとずつ冷めていくの。 Porque você acaba se esfriando porque você não lê de novo. あと esses 自己 cadernos. 中心さ。 E o próximo, egocêntrico. 自己中心。 Egocêntrico. 気をつけましょうね。 Vamos tomar cuidado. 私だけとか、 Só eu. 俺だけとか。 Só eu. あと少しだけいっかっていう思いね。 E mais um também que é tipo, pouco não tem problema. ないですか皆さん。 Se for só pouco, não tem problema. ね、僕昔お酒飲んでた時にある人によく言われてたんですね。 Quando eu bebia muito, uma pessoa falou para mim: Só um pouquinho não faz mal, né? Tá, mas só um pouquinho que faz mal, né? ちょっとだけなら大丈夫だよ。ね、だから気をつけて少しだけいいかっていうその心。 Então tomem cuidado, né? Esse pensamento de pouco não faz nada. ね、少しが大きな違いを表します。 Não tem problema. Esse pouco que vai trazer uma grande diferença. ね、大きな問題になってきます。 Isso vai se tornar um problema. あと神の喜ばない会話 E também conversas que não agradam a Deus. してないですか？ Será que vocês não estão fazendo? もしかしたら1回か2回かもしれない。 Talvez. 1回か2回かもしれない。その神の喜ばない会話がね。 Talvez você teve esse tipo de conversa Demos- uma ou duas vezes. それらのことが少しずつあなたを神様から離れさせていくんです。 Mas essas coisas te afastam de Deus. ね、妬み、 Inveja, 分裂分派、 divisão, 反抗心、 rebeldia, arigato, 不従順、 desobediência. そして聖霊の声を聞かない。 E não ouvir a voz do Espírito Santo. 聖霊の声聞いていかないとね、少しずつね、神様から離れていくんですよ。 Quando você não ouve a voz do Espírito Santo, você se afasta de だって Deus. まず聖霊に対して従って何か起きることに対して信仰を持ってないんだから。 Porque você não tem a fé o suficiente para crer que através do Espírito Santo você pode fazer algo. 今日エステルは信仰によって御霊に促されて動き出しました。 A Esther hoje, né, teve fé e obedeceu ao Espírito Santo. それが違いを表していくんです。 E isso que faz a diferença. ね、だから皆さん気をつけてください。 Então tomem cuidado. 少しずつ Aos poucos, 神様から心が離れていってしまいます。 aos poucos, isso vai te afastando do coração de Deus. そして私たち一番大事なこと、 E o mais importante, 悔い改め。 arrependimento. 悔い改め。 Arrependimento. 悔い改めは一日だけするものじゃないんですよ。 Arrependimento não se faz só em dia. ああ、今日何も悪いことしてないし。 Hoje eu não fiz nada de ああ、 errado. 今日つまみ食いしてないしなって。 Hoje eu não comi, tipo, fora. Escondido. Escondido. ああ、あ、ベリスケ。そう。 Sim. ああ、見ちゃいけないもの見てないし。 Não assisti nada que não podia ter assistido. じゃあ祈った？ E você orou? 聖書読んだ？ Você leu a Bíblia? 読んでない、祈ってない。悔い改めましょう。 Não leu, não orou, então vamos nos 悔い arrepender. 改めとは、ちょっと悔い改めのスライド出してもらっていいですかね。 Vamos ver o que é o arrependimento.
スライド作ったのに今使ってないことに今気づいちゃいましたね。ちょっとメタノイアからお願いします。 Eu fiz o slide, mas eu tinha esquecido de usar. ね、ギリシャ語で悔い改めるっていう言葉、メタノイアっていう言葉なんですね。 No grego, né, essa palavra arrependimento fala metanoia. 皆さん見えますか？だちょっとちっちゃかったな。メタノイア。 Metanoia. ね、じゃあこれ何を意味するのか O que isso significa? 知ってる人？ Tem alguém que sabe? デボラ以外で。ダニ Menos エ a ル以外で。 Débora, menos o Dani. あ、シャリス、どうぞ。そう。変化すること、無駄すること。 Mudar. ね。本来これはその戦争の中で用いられた言葉らしいです。 Essa palavra era usada nas guerras. ね、将軍が何かこの U ターンしないといけないときにこのメタノイアっていう言葉を使って兵士たちを U ターンさせるわけですね。180度逆の方向に行くと。 O comandante, né, na guerra, ele levava o exército inteiro para tipo mudar de rumo. Isso que era metanoia. ね、でもじゃあこの僕たちが自分自身の人生に適応するときどのような言葉になるかちょっと次。 E como nós o que significa aplicar isso na nossa vida? ね、悔い改め、心を変える、思いを変える。 Arrependimento, mudança de coração, mudança de sentimentos. あなた自身が今まで持ってた思い、 Os sentimentos que você tinha, 今度神様に向けていくんですよ。 você vai agora virar só para Deus. 心を神様に向けていくんです。 Você vai virar o seu coração em direção a Deus. メタノイア。 Metanoia. だから別に号泣しなくてもいいの。 号泣。 Você não precisa chorar 神 horrores. 様、超ひどい罪を犯してしまった。 Oh, Senhor, eu pequei. それも大事です。 Isso também é でも importante. メタノイアは私たち日々の人生の中でやっていくものなんですね。 Mas a metanoia é algo que nós precisamos fazer no dia a dia. ね、 da 私 nossa た vida. ちさっきの黙示録で読んだようにエピソの教会は少しずつ神様の愛から離れてしまっていたかもしれない。 Como nós lemos, né? A igreja de Éfeso estava aos poucos ね、 afastando de いろんな Deus. 困難、苦難、苦しみがあった。 Aconteceu, né? Várias situações 常に difíceis. 戦ってた。 E eles estavam lutando sempre. だけどそれが彼らを疲れさせ、または神様から離れさせた。 E isso acabou cansando eles e afastou だから eles de 彼 Deus. らは神様は彼らに対してメタノイアしなさいと。 Então Deus fala assim, faça o metanoia. そう、皆さんで言ってみますか。じゃあせーの、メタノイア、 Metanoia. ね、メタノイア、心を変える。 Mudar, 間違 mudança っ de てた道 coração. があるのなら Se 取り algum 除いてもら caminho, う。 se algum caminho mal, então tire isso. 悔い改める。 Arrependimento. 最後に皆さんで詩編の51編開いていきましょう。 E por último, vamos abrir em Salmos 51. 詩編51編の10節11節。 Salmo 51, versículo 10 e 11. これ私たちの祈りとしていきたいと思います。 E quero fazer esse versículo de nossa oração. 神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。 Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. 私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り除かないでください。 Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. これダビデさんが歌った詩なんですね。 Essa é uma canção que Davi cantou. 皆さんダビデさん知ってますか？ Vocês conhecem Davi? ね、勇敢な戦士でしたよね。 Era um guerreador, 彼はとても強い戦士でした。 guerreiro. Né? Ele era muito ousado そして王様になりました。 e ele se tornou um rei. 彼は神の御心にかなったものとして聖書の中で出てきます。 E ele, na Bíblia, é mencionado como um homem segundo o coração de Deus. しかし、いつも神の声を聞いていたそんなダビデも、 Mas esse Davi, que sempre estava ouvindo a voz de Deus, ある時戦争に行かない決断を取ってしまうんですね。 chegou num tempo que ele decidiu não ir para a guerra. いつも戦争に行ってた、いつも神の声に従っていたそのダビデが戦争に行かなかったの。 Aquele Davi que sempre obedecia a Deus, que ia nas guerras, ele decidiu não ir. そんな時彼は
罪を犯してしまうんですね。 E nesse dia ele acabou pecando. 罪に落ちてしまうの。 Ele acabou caindo no pecado. そして彼はやってはいけない、ね、他の夫がいる女性と関係を持ってしまうの。 E ele acabou tendo relações com uma mulher que já tinha um marido. そして結局その女性の夫も殺してしまうわけですね。 E ele acabou assassinando o marido dessa 彼は mulher. 自分が完全犯罪できたらそれを隠し続けたんですね。 E ele viveu escondendo isso. だけどある時 esse ある時 crime. 預言者が来て Mas um dia o profeta veio 例えを用いてそのダビデに対してある町にある人がいて一つの羊しか持っていなかったってお話をし始めるんですね。 e esse profeta usa, né, a parábola e fala: em algum lugar tinha pastor que tinha só uma ovelha. ね、だけどそこにいる王様がその一つしかいない羊を取り除いたと、 Mas o rei, ele mandou tirar essa própria ovelha que ele 奪っ tinha たと。 e ele tirou a ovelha dele. でその預言者がダビデに聞くんですね。その人どうすればいいですかって。 E esse profeta pergunta para Davi: o que nós deveríamos fazer com ele, com で esse rei? ダビデ言うんです。そいつは殺されなければいけないって。 E Davi fala: ele tem que ser morto. 預言者言うんですね。 E o profeta fala: お前だっつって。 é você. そこで彼は気づくんですね。 E ele percebe aí 罪を隠すことができないと。 que não tem como esconder o pecado. 罪を隠すことができないと。 Não tem como だ esconder から o もしあ pecado. なたの中に本当に罪があるのなら、 Se você tem algum pecado em você, 悔い改めて主の前に出してください。 se arrependa e coloca isso diante de Deus. 暗闇の中にあるもので明るみに出ないものはないです。 Não há nada que está no oculto que não vai ser revelado悔い改めれば神様はその祈りを聞いてくれるんです。 quando nós nos arrependemos. Deus ouve a nossa oração. そして私たちに清い心を作り、揺るがない霊を与えるんですね。 E Ele nos dá coração puro e nos dá também um espírito inabalável. あなたはそう欲しいですか？その清い心、揺るがない霊。 Você não quer esse coração puro e um espírito inabalável? 悔い改めてください。 Então se arrependa. 悔い改めてくだ Se さい。 arrependa. 最後に一番最初のスライドを皆さんに見てほしいです。 E por último, eu queria ver o primeiro slide. これ読める人いますか？ Tem alguém que sabe ler? じゃあ皆さんで一斉に言いましょうか。皆さん日本に住んでるから多分これはわかると思いま Eu す。 creio que todo mundo tá aqui, então conhece, né, esse kanji? はい、せーの。令和。令和ですね。 É o reiwa. これ令和という漢字。 Esse kanji de reiwa, この漢字2つのこの令和という言葉2つの漢字からできています。 essa palavra reiwa vem de dois kanjis. この令という漢字、 E esse kanji de rei, これは家の中に入ってる人がひざまずき神様に祈ってる姿を表しているんですね。 esse kanji representa uma pessoa que está dentro da casa e assim, ajoelhada. 家があってひざまずき神様にその御心ではないですけどね、彼ら神道なんで神にその神の本意を求めてるんですね。 E eles estão dentro da casa, ajoelhados e pedindo a vontade de Deus. そして和という漢字、 E o kanji do wa, 和という漢字はカオス、バラバラだったものが整えられていくんですね。集められていくんですね。 o kanji do wa, ele tem o significado de algo que era caos, que estava tudo bagunçado, se torna de novo. この言語は日本の偉い人たちが決めました。 Essa palavra, as autoridades do Japão que decidiram por でも esse. この言語は予言的なものだと思います。 Mas essa palavra, esse idioma é muito profético. 主の民が神の前にへり下り、 Quando o povo de Deus se humilhar diante de Deus. この国のために祈り始めると E き、 quando orar por essa nação. この国の贖い、その罪の許しのために祈るとき、 Quando ele ora pela redenção dessa nação. この日本の中に起きていたすべてのカオスが E todos os caos que estavam nessa nação. 神の名によって、 Em nome do nosso Deus. 神の霊によって No nome do Espírito. No Espírito de Deus. 調和されていくんです。 Vai se. 整えられていくんです。 Vai sendo ajustado.
そんな日本見たくないですか？ Você não quer ver esse Japão? そんな日本見たくないです Você か？ não quer ver esse Japão? でも日本のカオスが整えられるためには何をするべきでしたか？ Mas para esse caos do Japão ser ajustado, o que o que deve ser feito? ひざまずくんですよ。 Se ajoelhar. ひざまずくんで Se すよ。 ajoelhar. この国のために私たち自身が悔い改めるんです。 E nós precisamos nos arrepender por essa nação. 御霊が私たちにその悔い改めを与えるんです。 E o Espírito Santo nos dá esse arrependimento. そしてあなた方一人一人に対してこの日本のための取りなしの言葉を与えていきま E す。 ele vai dando a cada um de vocês a palavra para どこで interceder. 何のために祈ればいいかその御言葉を与えます。 Ele dá a palavra certa de onde, para quem você deve interceder. 主はこの令和の時代に E o Senhor, Ele quer, nessa era do Reiwa, 若者たちにひざまずいてほしいと望んでます。 quer que os jovens se ajoelhem. 元気な礼拝も大事です。 É importante a gente celebrar, だけど一つの国を変えるものは mas aquele que vai mudar uma nação 祈りです。 é a oração. あなた方一人一人が Cada um de vocês, 心からひざまずいて quando vocês se prostrarem de coração 神に祈るとき e você orarem a Deus, この日本は変えられま essa す。 nação, o Japão vai ser transformado. この国は変えられます。 Essa nação vai ser この国はす transformada. でに神のものです。 Essa nação já é do Senhor. だけど私たちの祈りが必要です。 Mas é preciso da nossa oração. 私たちインセージェックの持ってる使命何か知ってますか？ Você sabe qual é o chamado da igreja em Sejek? アポストラバウニスが神から与えられている使命が何か知ってますか？ O chamado que foi dado à apóstola Valnice 祈りの兵士たちを立ち上げることです。 é levantar exércitos de oração. 騒ぐ兵士よりも祈る兵士を神様は私たちの教会に望んでおられます。 Não um exército que só celebra, mas um exército que ora. アーメンですか？ Amém? だけどあなたが祈りをつまらない、悔い改めをつまらないと思うなら、 Mas se você acha que não tem graça orar ou se não tem graça se arrepender, あなたはこの国のリバイバルを見ることはできないです。 você não verá o avivamento dessa nação. お立ちください。 Podem se colocar de pé? 今主に祈っていきましょう。 Vamos orar ao Senhor. 主よ、もし私の中に何か間違った道があるのなら、悪い道があるのなら私にそれを示してくださいと。 Senhor, me mostra se há algum caminho mau em mim. もし私の中に冷めている部分があるなら、 Se alguma parte em mim está fria, もし私の中にまだ最初のパッションがないのなら、 se alguma parte em mim não tem mais aquela paixão do começo, 去年燃え盛る炎でアカンパを終えたのにその後冷めてしまったなら、 se você acabou se esfriando depois da campa do ano passado, 主をもう一度燃やしてくださいと。 peça, Senhor, me incendia de novo. 今主はあなたの前に私はへり下ります。 Eu me prostro diante do 主よ、 Senhor. 私は今もう一度メタノイアしますと。 Eu quero fazer esse metanoia. 悔い改めます。 Eu quero me 私の arrepender. 心をあなたに捧げます Eu と。 entrego meu coração a Ti. 皆さんそれぞれ祈っていきましょう。 Vamos cada um orar. あなたの心次第です。 Vai depender do seu coração. あなたの心次第で Vai す。 depender do seu coração. あなたの心次第でこのあと2日間が本当に大いなる変革のものとなるのか、またもう一回のアカンパで終わるのか。 Vai depender do seu coração. Se daqui, mais desses 2 dias, vai transformar o seu coração. 神様はあなた方に対して本当に大いなる見業を見せたいんです。 Deus, Ele quer mostrar a grande obra dele. この日本が水が海を覆うように神の栄光で満たされることを神様は望んでいるんです。 Deus, Ele deseja que o Japão seja cheio do conhecimento da glória, assim como as águas cobrem o mar. 初めの愛に戻りなさい。 Então volte ao primeiro amor. 悔い改めなさい。 Se arrependa. 御霊があなたにそれを促していきま O す。 Espírito Santo vai te ajudar nisso. 御霊があなたにすべての罪を O Espírito Santo vai, 取り除くべき場所を表していきます。 ele vai te mostrar qual é o pecado que você ainda tem, que deve ser tirado. 目を閉じてください。 Feche os seus olhos. 今祈っていきます。 Vamos orar. 主よ、私たちの心を探ってください。 Senhor, venha nos sondar. 私たちの心を探り、 Venha sondar o nosso coração. 私の心に間違った思いや傷がないか見せてください。 E venha nos mostrar se não tem algum caminho mau, algum pensamento mau. 私の心を癒し、
Cura o meu coração 解放してください。 e liberta meu coração. 私を罪から解放してください。 Me liberta do pecado. 神の声を聞かなかったことを許してくださ Me い。 perdoe por não ter ouvido a tua voz. 聖霊様に従わなかったことを許してくださ Me い。 perdoe por não ter obedecido a voz do Espírito その Santo. 聖霊の炎を消してしまったことを許してください Me。perdoe por ter apagado essa chama do Espírito Santo. 主よ、今私は心から悔い改めます。 Senhor, de coração quero me arrepender. 主よ、今私のこの砕かれた心をあなたが受け止めてください。 Por favor, Senhor, receba nosso coração quebrantado. ここにいる一人一人の心が本当に砕かれたものとなっていきますように。 Que cada venha ter esse coração quebrantado. そして私たちが本当に完全にあなたのものへと変えられていきますように。 Que nós possamos ser transformados para aquele que pertence a Ti completamente. 今日語られたように、 Que, como foi falado hoje, イエス様を受け入れ、 receber a Jesus. イエス様についてい E き、 nós seguimos a Jesus. イエス様に会って生きて、 E nós vivemos a vida de 自 Jesus. 分を捧げることができ、 E quando nós conseguimos nos entregar a そして Ele. イエス様のために自分自身死ぬ覚悟を持つことができるようにどうかしてくださ E い。 nos ajude a decidir a morrer por Jesus. この日本のために Para essa nação. 私を用いてください。 Venha me usar para essa nação. この日本のために Venha para essa nação. 用いてください。 Venha me usar. 今あなたはそれを宣言できますか？ Você pode declarar isso? 口だけではなく本当に心から、 Não só de boca para fora, mas de coração. イエス様、 Jesus, 私をこの日本のために用いてください。 me usa a minha vida para o Japão. この日本にリバイバルをもたらすために、 Para trazer o avivamento no こ Japão. の日本に変化をもたらすために、 Para trazer a transformação para o この Japão. 日本の暗闇の中に光を灯すために、 Para trazer a luz, né, entre as trevas desse 主よ、 Japão. 私を用いてください。 Senhor, venha me usar. 私を用いてください。 Usa a minha vida. 主よ、今一人一人の心にもう一度その炎を灯してください。 Senhor, venha acender esse fogo de novo em cada coração. そして私たちが右にも左にもそれることがないように、ただあなたの道をまっすぐ歩むことができるよう E に。 que nós não venhamos desviar, mas sim somente no teu caminho. 主よ、私たちの中からその霊を取り除かないでください。 Não tire de nós esse Espírito あなたの Santo. 光を取り除かないでくださ Não tire い。 essa luz de nós. 主よ、この若者たちの罪を許してくださ Senhor, perdoe os pecados dos い。 jovens. 罪よ、この世代の罪を許してください。 Perdoe os pecados dessa geração. この反抗的な世代よ、 Perdoe, Senhor, あなたに essa 対して geração revoltada. 上乾かないこの世代よ、 Essa geração que não tem fome e sede por ti. 上がったり下がったりしてしまうこの世代を許してください。 Essa geração que tem altos e baixos, venha nos ど perdoar, うかこの Senhor. 世代が変えられていきますように。 Que essa geração venha ser こ transformada. の世代が本当に神の器として用いられていきますよう Que に。 essa geração venha ser usada como vaso do Senhor. 必要なら私たちを砕いてください。 Se for preciso, venha nos quebrar. 必要なら私たちの中から全ての不純物を取り除いてください。 Se for preciso, tire tudo que está misturado dentro de そ nós して que não vem 私 de たちはあな ti. たの器として神の愛とその栄光で満たされるものとしてください。 E enche com teu amor e com a tua glória, Senhor. あなたの栄光を表すことができるように。 Para que nós possamos revelar a tua glória. あなたの働きをすることができるように。 E para nós realizarmos o teu trabalho. イエス様、あなたに祈ります。 Jesus, queremos orar a ti. イエス様の皆によって Em nome de Jesus, あなたに祈ります。 oramos a ti. アーメン。